Mais uma eliminação do Inter que repercute muito forte nos bastidores. A pressão é grande em cima do presidente Alessandro Barcelos. Quero falar também, gente, sobre o prejuízo milionário que acarretou a derrota para o Fluminense. E também o prejuízo que vem do departamento médico, que muito provavelmente se transformará em desfalques na Copa Libertadores diante do Flamengo. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, né? Tô aqui fora de casa ainda, né? Fico no Rio de Janeiro, amanhã já tô indo para Bragança Paulista, onde o Inter tem um desafio pelo Campeonato Brasileiro. Aliás, né, sequência duríssima do Inter aí nos próximos jogos. Bragantino fora, Flamengo fora pela Libertadores, pegamos o Flamengo em casa pelo Brasileirão e pela Libertadores e depois, né, um duelo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, né, para definir, quem sabe, aí o futuro do Internacional, da comissão técnica, do departamento de futebol, porque o ambiente não poderia ser diferente, né, de muita pressão após mais uma eliminação, na minha concepção, tá, de forma vexatória, após a derrota em casa, né, dentro do estádio Beira-Rio para o Fluminense e o empate de 1-1, né, na noite desta quarta-feira. E óbvio, né, que isso traz repercussões, e eu quero atualizar tudo aqui com vocês em nome da Mais Ágil, que antecipa o saldo do FGTS em menos de 24 horas. Dinheiro na conta, de forma rápida, segura e livre de burocracia. Tudo feito de forma 100% online e segura. É só chamar eles no link que está na descrição aqui do vídeo, ou no WhatsApp que eu estou deixando aqui na tela para você. Você entra em contato e ali, né, você tem a segurança que o dinheiro que está lá guardadinho, que é teu, você pode utilizar da melhor maneira com a Mais Ágil, tá bom? Então, são meus parceiros, eu recomendo o trabalho deles aqui para vocês. Turma, é óbvio que o ambiente, né, de desclassificação, ainda mais, né, de uma competição que o Inter tinha expectativa de avançar, gera repercussões. Há uma pressão neste momento muito grande de alguns setores, né, dos grupos ali políticos que rodeiam o presidente Alessandro Barcelos por uma resposta imediata. Isso não significa, né, que é a demissão do Roger Machado. Afinal, né, seria, na visão do Inter, muito temerária a saída do treinador neste momento, nas vésperas do duelo decisivo contra o Flamengo na Copa Libertadores. O Inter, né, voltou a Porto Alegre nesta quinta-feira, treina e já viaja na sexta-feira aqui para a Bragança Paulista, onde, né, o Internacional, no sábado à noite, pega o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Bragantino que foi eliminado da Copa do Brasil para o Botafogo, vem de derrotas em sequência, mas faz um Campeonato Brasileiro muito melhor, né, do que o Internacional. Então tem tudo para ser um jogo bem difícil, até porque, né, o Inter já sabe que terá desfalques importantes. O Richard, né, saiu ontem com uma pancada aí na cabeça, né? Foi substituído, inclusive, na troca, né? Que permite lá com a questão da cabeça, né? Da concussão. Então, né? Ele não fica à disposição para esse duelo, não pode nem treinar aí pelos próximos 5 dias. O Mercado saiu com dores musculares na panturrilha, então muito provavelmente também não vai ficar à disposição. E o Carboneiro, né, no posterior da coxa, ainda, né, no intervalo, foi sacado para a entrada do Bruno Tabata. Então, mesmo que o Roger não preserve os jogadores, a gente já está falando de 3 ausências praticamente certas. Além delas, né, o Vitão cumpre suspensão automática contra o Bragantino, ainda, né, em decorrência daquela punição que rolou, né, pelas falas lá no jogo contra o Corinthians. Então já é um Inter bem desmantelado, né? Que chega, além de tudo, baqueado com essa derrota na Copa do Brasil, visando a Libertadores. É claro, o Flamengo também foi eliminado e a gente sabe, né, o quanto o ambiente de pressão também circula no Flamengo. Mas o Roger não corre esse risco de demissão agora, mesmo que haja uma pressão no bastidor, porque o Inter entende que não daria tempo de demitir o Roger, contratar um treinador, o treinador chegar, assumir e treinar, né, contra o Bragantino já no sábado ou contra o Flamengo na quarta-feira. Imagino, né, que uma nova eliminação contra o Flamengo, por mais que seja uma tendência, desde que saiu o sorteio lá na Conmebol, pode sim aí ocasionar uma troca no comando técnico. Por mais que para mim aí não faça sentido, né? Aí para mim tem que ir com o Roger até o final do ano, porque a temporada vai ter terminado. Né? Vai ter risco de rebaixamento? Não sei, com calendário livre, né, e com tempo para treinar, acho que o Inter tende, né, a fazer um bom campeonato brasileiro, sem sustos, como sempre acontece, né, nesse looping eterno que a gente vive do Internacional aí nas últimas temporadas. Óbvio, né, que esta eliminação também acarreta em prejuízo financeiro, né? O Inter deixou de arrecadar 5 milhões de reais com o avanço à próxima fase, o que era inclusive projetado no orçamento do clube.
que o Inter chegaria pelo menos às quartas de final da Copa do Brasil. E é muito curioso, né, esta relação do Internacional, em especial na gestão do Alessandro Barcelos, com a Copa do Brasil. Pelo incrível que pareça, o Inter nesta temporada teve o seu melhor desempenho na Copa do Brasil sob o comando do Barcelos. Se a gente for buscar lá atrás, em 2021, o Inter cai para o Vitória na primeira fase, né, que é a terceira fase, dentro do Beira-Rio, ganha no Barradão e perde em casa 3-1, jogo que acarreta, né, a demissão do Miguel Ángel Ramírez, perde para o Globo em 2022 na primeira fase. Em 2023, cai para o América Mineiro, também na terceira fase da Copa do Brasil, né, com aqueles 2 gols do Aloysio Boi Bandido, né, o time reserva do América Mineiro eliminou o Internacional nos pênaltis, né, o DP na cobra com os 2 pés, e o Inter está fora, e ano passado o Inter cai para o Juventude, né, perdendo o jogo em casa por 2-1, o jogo que acarreta a demissão do Eduardo Cudê naquele momento, e com o interino Pablo Fernandes, o Inter cai lá no Jacone, aquele jogo que um torcedor invade, né, para tentar agredir o Ener Valencia. Então aconteceu de tudo, né, já na Copa do Brasil, e agora eliminação para o Fluminense já na fase de oitavas de final, muito porque o Inter deu muita sorte no sorteio, né, ainda da terceira fase, e pegou o Maracanã, né, vamos ser sinceros, né, o Maracanã não existe, né, no comparativo, tanto é que o Inter, mesmo jogando mal, ganhou de 4-0 o agregado da equipe lá do Ceará. Então, assim, é um ambiente de pressão, né, também óbvio, né, que já há uma conjuntura política, por mais que o presidente Barcelos não concorra ano que vem a presidente, né, porque não pode, então vai ter que entregar o cargo para um substituto. Os movimentos, né, já estão se articulando, e cara, né, o campo é o principal, né, nesse momento. Então, tu entregar um Inter de novo eliminado, onde a temporada termina no mês de agosto, é óbvio, né, que gera uma pressão para que as coisas sejam diferentes. Mas eu não vejo um cenário do Roger sendo demitido antes ou durante os confrontos da Copa Libertadores da América contra o Flamengo. Ele chegou a dizer ontem, né, que defende o seu trabalho, que acredita, né, que com o trabalho, né, com o dia a dia, é capaz, né, de recuperar o que o Inter já jogou em algum momento da temporada, que os jogadores parem de oscilar, né, e estarem numa fase ruim ao mesmo tempo. Mas eu, sinceramente, né, acho que é muito difícil isso acontecer, né? A gente sente, né, quando o trabalho tá, né, chegando numa fase final, tá ruindo, por mais, né, que eu não seja favorável a trocas de treinadores, acho que não adianta absolutamente nada, a gente está vendo aí, claro que há uma melhora, né, momentânea, como aconteceu, né, na troca do Mano pelo Medina, na troca do Cudê pelo Mano, da troca, né, do Roger pelo Cudê, né, o Inter tem melhoras, né, arranca no Brasileirão, mas a real, né, que o principal problema está na estrutura de montagem do grupo, né? O grupo do Inter é muito limitado, e a gente está vendo, né, nessas 8 contratações que o Inter fez no começo do ano, 3 já foram embora, Diego Rosa, Kaique Rocha e também o Ramon. E a gente está vendo, né, que são pouquíssimos jogadores que têm a condição de fazer diferença vestindo a camisa colorada. Tá certo? Deixa teu comentário, quero saber a tua opinião aí também. E não esquece, né, que todo o conteúdo aqui no canal, em nome da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também. Hoje tem, né, a rodada final aí das oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco encara o CSA aqui no Rio de Janeiro. Jogo 0-0, né, lá no Rei Pelé. Então o Vasco precisa de uma vitória simples para avançar. E também tem Cruzeiro e CRB, né? Também empate em 0-0 no Mineirão, decisão lá em Alagoas. Então são os jogos, né, para encaminharem as últimas vagas aí do mata-mata da Copa do Brasil, que teve a classificação do Atlético Mineiro nos pênaltis, do Atlético Paranaense nos pênaltis, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, todo mundo eliminado ontem junto do Internacional, que torna essa eliminação ainda um pouquinho mais dolorosa, né? Mas paciência, vida que segue, né? Já tem jogo no sábado, né, pro Inter irritar a cabeça do cara de novo, tá bom? Vai lá, kto.bet.br, casa para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade, tá bom? Aquele abraço, turma, a gente se vê, fui!